Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 42ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Douglas Emanuel Marchetti para realizar a leitura de texto bíblico. Boa noite a todos. Marcos capítulo 11, versículos 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Dando prosseguimento, convido o secretário, o vereador Douglas Emanuel Marchetti, para realizar a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 11 de novembro de 2014, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Jorge Augusto Krieger, como vice-presidente o vereador Rubens Borchardt, como secretário o vereador Douglas Emanuel Marchetti, com a presença ainda dos vereadores Fabrício da Castagna, Guilherme Voigt Jr., John Adriano Schwartz, Marcelo Luiz Ferrari e Raimar Haddad e Valdemar Gebauer, conforme folha 76 do livro de presença. Constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus, após a leitura de passagem bíblica efetuada pelo vereador Valdemar Gebauer, deu início à reunião. Procedeu-se à leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada. Foi realizada a leitura da pauta da sessão. Na sequência, o presidente comunicou que foram distribuídos aos vereadores cópias do expediente do dia. Os documentos cuja publicidade julgou-se necessário foram lidos pelo secretário. O presidente informou que foi protocolizado na Secretaria projeto de lei número 46 de 2014, de autoria do Poder Executivo. O projeto seguiu para a Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Informou também a data de horário da audiência pública referente ao projeto de lei número 47 de 2014, e ainda que o parecer preliminar da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização ao projeto de lei 47 de 2014 foi publicado na forma regimental. Dando prosseguimento, o presidente convidou o secretário a efetuar a leitura do requerimento número 37 de 2014. Em atenção ao requerimento referido, o presidente convidou para fazer uso da tribuna o diretor-presidente do SAMAI Timbó, Sr. Valdir Girardi, representado pelos funcionários Ivo Adam e Anderson Sperber, que disporam de 15 minutos para expor a matéria e, em seguida, responder os questionamentos formulados pelos vereadores. Iniciando os pronunciamentos pessoais, o vereador Guilherme Voigt Jr. comentou sua indicação, falou sobre o projeto de lei de sua autoria que institui as 7 maravilhas do município. Disse que entrará com este projeto no início do ano que vem. Destacou ainda a campanha Novembro Azul, parabenizando o Rotary Clube pela iniciativa. Em seguida, o vereador Rubens Borchardt falou sobre o problema existente no bairro Padre Martin Stein. Disse que no dia 22 de novembro será feito um ato de protesto na Ponte Pêncil da Dona Clara, com a presença da imprensa. Foi aparteado pelos vereadores Fabrício da Castagna, Jorge Augusto Krieger e John Adriano Schwartz. Agradeceu por ter sido atendida sua solicitação para o conserto do telhado do posto de saúde do bairro Dona Clara, parabenizando o secretário de saúde. Na sequência, o vereador Marcelo Luiz Ferrari disse que participou de uma reunião com o coordenador do PROCON, Sérgio Barreto, sobre a integralização de todos os PROCONs da região. Foi aparteado pelo vereador Douglas Emanuel Marchetti. Comentou a indicação feita juntamente com o vereador Douglas. Finalizou falando da reunião realizada em Florianópolis, na Secretaria de Segurança Pública, sobre o retorno do 190. Iniciando os pronunciamentos das lideranças, o vereador líder de bancada do PMDB, Fabrício da Castagna, falou sobre a reunião realizada na Secretaria de Segurança Pública. Foi aparteado pelo vereador Valdemar Gebauer. Disse que neste dia esteve, na parte da manhã, na FECAM, Federação Catarinense dos Municípios, para visitar a ARES, Agência Reguladora dos Aterros Sanitários do Estado. Elogiou a estrutura desta instituição. Comentou sobre reunião do Conselho da SAMAI. Afirmou que questionou o dinheiro que viria para o saneamento básico. Destacou o tratamento de esgoto feito pela empresa Rudolf. Disse que esteve na reunião do Conselho do Turismo. Falou sobre o concurso que foi realizado na cidade do Jardim Mais Bonito, ilustrado com fotos dos vencedores. O vereador Marcelo Luiz Ferrari, líder de governo, declinou o uso da palavra. Não havendo matéria na hora do dia, o presidente convocou os vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 18 de novembro, às 18 horas, e declarou encerrada a sessão. Jorge Augusto Krieger, presidente, Rubens Borchardt, vice-presidente, Douglas Emanuel Marchetti, secretário. Ata em discussão. Não havendo observações, a ata está aprovada. O secretário fará a leitura da pauta desta sessão ordinária.
Pauta da 42ª sessão ordinária de 18 de 11 de 2014. Apresentação de projetos. Projeto de Lei Complementar número 3 de 2014. Altera a Lei Complementar número 338 de 2007. Indicações número 412 de 2014, da iniciativa do vereador Valdemar Gebauer. Número 413 a 415 de 2014, da iniciativa do vereador Rubens Bocha. Ordem do dia, projeto de lei número 46 de 2014, autoriza a anulação e suplementação de valores e dotações orçamentárias no orçamento do programa 2014 da administração direta. Projeto de lei número 42 de 2014, denomina e define as ruas projetadas do loteamento Stray. Projeto de lei número 43 de 2014, denomina e define as ruas projetadas do loteamento Bocha. Projeto de lei número 45 de 2014, denomina a rodovia municipal TBO 483. Comunico que foram distribuídas aos senhores vereadores cópia do expediente do dia. Convido o secretário para realizar a leitura de documentos endereçados à Câmara Municipal que julgamos ser necessários dar a devida publicidade. O Poder Legislativo de Timbó convida a Vossa Senhoria para a sessão solene de diplomação dos vereadores mirins, no dia 27 de novembro de 2014, quinta-feira, às 18h30. Da Fundação Municipal de Esportes, a Câmara de Vereadores, em excelentíssimo presidente Jorge Augusto Krieger, vimos através do presente solicitar a Vossa Senhoria a cedência do vereador Raimar Haddad para estar acompanhando as modalidades da Fundação Municipal de Esportes de Timbó, que irão participar do JASC, Jogos Abertos de Santa Catarina, na cidade de Itajaí, nos dias 13 a 25 de novembro de 2014. Agradecemos a atenção, dispensa e aguardamos deferimento referente ao assunto supracitado. Atenciosamente, Martim de Souza Filho, diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes de Timbó. Informo que foi protocolizada na Secretaria Legislativa o projeto de lei complementar número 13/2014, de autoria do Poder Legislativo. As cópias da proposição foram entregues aos senhores vereadores. O projeto segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Informo que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações de número 412 a 415 e 411 de 2014. Leitura das proposições pelo secretário. Indicação número 412 de 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador Abastinato, solicita a Vossa Excelência seja noticiado ao plenário e encaminhada a cópia da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo que seja instalada uma boca de lobo no entroncamento da rua Aracaju com a rua Duque de Caxias, centro, mais precisamente em frente ao número 131. Sala das sessões, 18 de novembro de 2014, vereador Valdemar Gebauer. Indicação número 403 de 2014, que o Poder Executivo, através do órgão competente, verifique a possibilidade do município providenciar entrega domiciliar de remédios para os usuários do Sistema Público de Saúde que não possuem condições de retirá-los nos locais costumeiros. Sala das sessões, 18 de novembro de 2014, vereador Rubens Borja. Indicação número 414 de 2014, que seja efetuada a devida manutenção do sistema de iluminação da Praça da Saúde localizada no bairro Araponguinhas, visto que o mesmo não está funcionando da maneira devida. Sala das sessões, 18 de novembro de 2014, vereador Rubens Bocha. Indicação número 415 de 2014, que a Secretaria de Obras de Timbó providencia que o caminhão-pipa passe com mais frequência na rua Araponguinhas, bairro dos Estados. Sala das sessões, 18 de novembro de 2014, vereador Rubens Bocha. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Nesse momento, passamos ao grande expediente. Pronunciamentos pessoais. Conceda a palavra ao nobre vereador Rubens Borcher. Quero cumprimentar o presidente Jorge Krieger, o secretário Douglas Marchetti, demais vereadores, imprensa, funcionários e os demais presentes aqui hoje. Eu fiz uma indicação meio estranha, esquisita, acho que o pessoal até... Isso existe em Blumenau e em Florianópolis. Tem muitas pessoas que moram no interior, precisam dos remédios. Eles não têm como se deslocar até a policlínica, se for o pronto-socorro. Então, o que eles fazem lá? Eles têm um motoboy, uma moto que leva os remédios nos interiores.
Isso está se usando muito já em todo o estado. Então eu fui dar uma olhada e realmente existe. Porque muitas pessoas estão acamadas, a própria família não tem condições de pegar o remédio aqui em Timbó, mas eles têm o direito do remédio. Então fiz uma indicação, talvez levar isso para o Alfredinho Berry, Secretaria da Saúde. E a outra, presidente, o líder do governo, lá de Araponguinhas, a Praça da Saúde, 3 anos sem iluminação. Foi instalada, até hoje não foi feito. Foram feitas algumas indicações, até a Câmara Mirim, vereadores Mirim já fizeram indicações, até hoje nada. É 3 anos já. Eles estão virados as lâmpadas para cima. 3 anos. Um lugar escuro, às vezes de noite as pessoas, os jovens querem se divertir. Não sei por que não foi feito. Já falei com Orley Pedrão já algumas vezes. Até agora não mexeram naquelas lâmpadas. Já faz 3 anos. E a outra é da... Eu estive sábado lá nos meus pais, no bairro Os Estados, onde vai ser feito o anel viário. Realmente, gente, eles botaram um prato na mesa, prato branco. Em 15 minutos nós olhamos, estava amarelo. Tanta poeira. E eu entendo, é difícil, não é fácil agora com essa seca. Mas como lá estão sendo desviados todos os caminhões, gente. É 4, 5 caminhões em fila. É uma poeira que ninguém suporta. Claro que é difícil. Não é, eu sei que tem mais ruas, agora no verão todo mundo reclama, mas tem ruas que devia ser olhado isso, porque lá realmente os caminhões, todo mundo passa lá. E não é um caminhão, como eu já falei, filas, é caretas. E uma velocidades não vão devagar, não. Eu acho que lá a Secretaria de Obras, né? Secretaria de Obras devia olhar para dar uma atenção especial lá, porque lá realmente eu vi. Não só lá, tem outras ruas. Estava lá na Mulde lado esquerdo, Douglas. Realmente lá também pararam de irrigar lá. Vereador, o senhor me permite uma parte, vereador? Sim. Obrigado. Quanto à questão do bairro dos Estados, eu já usei essa tribuna também, vereador, inclusive eu cobrei isso veementemente ao secretário, inclusive sobre os caminhões-pipas, que a prefeitura não tem, que teria que ter caminhão-pipa para irrigar essas ruas. Ali, como você também vai falar da MUD, inclusive nós fizemos esse trabalho, inclusive fomos cobrados da própria Miriam, vereador Rubens, e é lamentável o que está acontecendo lá. Tanto é que os moradores vão fechar aquela rua lá, aquela avenida lá, aquele trajeto, se não acontecer essa irrigação. Porque passa o caminhão-pipa, logo em seguida já está seco de novo. Obrigado, vereador Rubens. Na Mulde também, eu estive lá hoje, realmente também estavam passando para a rua agora de novo. Não estão mais passando ali. E os caminhões-pipa, não sei, acho que no orçamento foi botado 2 caminhões. Eu acho que se esses outros são bem, se eles querem, eles conseguem. Não precisa só comprar. Eu acho que se eles têm uma manutenção certa, eles conseguem com esses caminhões lá. 4 caminhões. Então peço ao presidente, né, e também ao líder do governo que desse uma atenção especial para aquelas comunidades. Se me permitir, Rubens, é importante frisar, eu acho que por essa questão da Araponguinhas, que de fato é necessário que precisa-se dar uma melhor atenção na questão da irrigação momentaneamente, porque estamos no momento agora do verão, automaticamente o calor aumenta, o sol mais forte e aumenta ali a questão da poeira. Então precisa se dar sim uma atenção mais especial, uma vez que o trânsito foi desviado, o trânsito de veículos pesados foi desviado por aquela rua. Concordo plenamente, até procurei já conversar com o Orley, secretário de Obras, para que ele dê uma atenção especial, até deixe um caminhão mais propriamente dito para aquela região, para irrigar mais vezes por dia, ou fazer a irrigação na madrugada e no término do dia, para que fique por um vasto período lá aquela rua molhada, né, para que diminua o excesso de poeira. Agora é importante frisarmos também que existe um projeto lá de pavimentação que já está indo para licitação, que muito em breve as máquinas estarão na pista trabalhando para pavimentarmos
aquele local lá, né? Que infelizmente na época nós não tivemos a maioria desta casa para aprovarmos um empréstimo para executarmos aquela tão sonhada obra da Ponte da Dona Clara com o anel viário da Araponguinhas. Então isso vale lembrar que estamos trabalhando, o município está trabalhando para que saia do papel o quanto antes e aquelas famílias tenham lá uma obra excelente que vai valorizar, inclusive, os seus imóveis lá naquele local. E se tratando da questão do caminhão-pipa, que o vereador Guilherme colocou aqui agora, que a mídia cobrou, mas também foi desvirtuado um pouquinho as informações na mídia, né? Porque os vereadores aqui não votaram contra a compra de caminhão-pipa, votamos contra uma emenda de que se aumentava a questão do número de caminhões, que eram 2 para 4, desnecessariamente, porque já temos 3 caminhões, 2 caminhões e meio, pode-se dizer, porque um é meio, né? Mas 2 caminhões temos na Secretaria de Obras, mais 2 que estão no orçamento, possivelmente, para serem adquiridos nos próximos anos, é o suficiente para que atenda o nosso município, porque a visão de governo do nosso executivo não é exatamente irrigar as ruas, e sim pavimentar. Esse é o projeto que está em andamento e poderíamos aqui citar inúmeras ruas que estão sendo pavimentadas no nosso município. Inclusive agora aqui a João Teste, a Rua Caçador, me parece que já está também, que o vereador Marcelo deve comentar em seguida. Rua Frei Bruno está em andamento, Rua Hermberguzzi, enfim, poderíamos citar inúmeras ruas aí que estão em andamento, a rua, inclusive Otto Walter, com o Oswaldo Cruz, que liga a Vila Guermeral ao setor industrial, também já está em fase de projeto e deve seguir para a licitação em seguida. Então nós temos inúmeras ruas que estão saindo do papel para pavimentarmos, isso obviamente vai sobrar aí caminhão-pipa para que irrigue outras ruas. Agora é fato que precisamos dar uma atenção especial a essa rua, a Mude, algumas ruas que estão de fato com uma dificuldade nessa questão da poeira. Mas vale lembrar que a rua, repito, a Rua Araponguinhas está em fase de licitação para que a obra inicie nos próximos meses, meses, acho que até fevereiro as máquinas devem estar nas pistas, outras ruas estão saindo do papel, e a questão do caminhão-pipa, nós não rejeitamos aqui a compra de caminhão-pipa, muito pelo contrário, existe no orçamento uma previsão para a compra de 2 caminhões, eu acho que é o suficiente. Nós temos que pensar como pensa o nosso administrador, não é? Numa gestão moderna de pavimentação de rua e não de irrigação. Certo? Obrigado. Obrigado, vereador. E só para lembrar também, muita gente diz, mas como antigamente não precisava? A gente passava um carro por dia também. Claro que não dava pó. Hoje passa caminhões, eu até entendo, porque todas as ruas hoje, todo mundo já tem um carro, então tem, mas antigamente não tinha. Passava uma carroça, uma bicicleta que não dava poeira. E também queria falar que, falei já na outra sessão aqui, da Dona Clara. Nós então vou falar de novo, não vou ficar quieto até que não fizer. Dia 22, sábado, às 10 horas, eu e o Marcelo estamos fazendo um movimento, né, para fazer uma manifestação. Não vamos fechar a rua. Primeiro não vamos fechar. Vamos ver, no dia talvez que vamos até pensar para fazer uma baderna lá, porque chega, gente, pelo amor de Deus. Amanhã eu vou para Blumenau, para o de Infra, vou assinar o papel, para protocolar o papel lá com o Magno, o engenheiro, o superintendente, o Magno, né? Para assinar o papel. E vamos fechar assim. Vamos fazer um bolo de 3 anos, né? Vamos botar uma vela em cima de 3 anos, tá jogado ali. E vamos fazer também uma faixa, governador Colombo, chega de descaso com a comunidade de Dona Clara. Outra, governador Colombo, já se passaram 3 anos de descaso. Eu acho que chega, gente, porque eu estava lá na escola Clara Donner hoje, passa mais de 60 crianças lá. As crianças entram, tem brecha lá de 10, 12 centímetros. Tem lugar que falta tábua. Aí passam crianças de 6 anos, 5 anos. Os pais têm que faltar 2 serviços para levar as crianças para a escola, por causa de uma ponte, gente. Eu não estou reclamando da ponte toda, só estou reclamando da madeira. A estrutura, estão de parabéns. É a madeira.
Então, vamos fazer isso sim, sábado. Convido os demais vereadores, a comunidade, quem quiser fazer parte. Vamos fazer uma grande manifestação a partir das 10 horas da manhã. Conceda a palavra ao nobre vereador Fabrício Dal Castagni. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, Rubens. Não é fácil, né, Rubens? Essas coisas aí, a gente vai ficando um pouco revoltado. Boa noite aos demais vereadores, aos amigos presentes. Hoje eu só... Boa noite. O dono da Sal, me fugiu o nome dele. O Leandro. Estivemos juntos semana passada no curso. Hoje da imprensa total Roman. Boa noite. E as demais pessoas. Eu ontem estava assistindo, tinha o Jornal Nacional, nem era o Jornal Nacional, era um jornal aí, vendo aqueles empresários, empreiteiros sendo presos. Fiquei pensando no que falar, né? Nós, enquanto autoridades políticas, não podemos ficar quietos. Afinal de contas, a nossa classe, mais uma vez, que aliás nem é vista como classe. Estava olhando aí o papel dos vencimentos dos servidores da casa. O nosso salário é praticamente igual a de todos os servidores aí, para ver como o vereador é visto. Estava dando uma palestra semana passada na Unicelv, numa turma de pedagogia. Estava uma moça me dizendo por que nós não trabalhamos sem salário. Disse para ela que se não fosse para se resolvesse o problema do Brasil, isso com certeza trabalharia sem salário, mas eu gostaria que ela também trabalhasse sem salário, que o jornalista trabalhasse sem salário, que o contador, que todo mundo, E eu perguntei para ela se ela faz parte da associação de moradores do bairro dela. Daí não faz parte. Quer dizer, é muito fácil criticar, e muito fácil falar, e muito difícil fazer. Todos os vereadores aí atrás estão indo a buscar recursos, buscar soluções, buscar coisas, mas não dá para também, Marcelo, dizer que o pessoal está errado quando aponta o político e vê o político como alguém de má índole. Infelizmente, com a história do nosso país, não tem como ser diferente. E vende. É que também tem um negócio, né? Publicidade negativa vende. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Fiz um curso semana passada, um seminário, participei de um seminário de comunicação e essa coisa, né? O negativo vende muito mais do que o positivo. Se a gente escutar agora um barulho aqui de uma freada e uma batida, vai todo mundo ficar preocupado. Agora, se vier alguém aqui para falar de um assunto importante, de algo que está sendo feito pela comunidade, poucos vão prestar atenção. Isso também é natural do ser humano. Rapidamente, presidente, eu queria falar um pouco sobre essa situação do Brasil agora. Eu queria lembrar um pouquinho da história do Brasil. Há 2, 3 semanas atrás nós falamos sobre o resultado das eleições e dessa história do Brasil dividido. Quero lembrar com os senhores, o Brasil ele tem várias partes. Bem lembra o meu amigo Genésio, que é um estudioso também, que o Brasil até 1808 era somente uma colônia de Portugal. Quem é que vinha para o Brasil? Só vinha os cabras que não conseguiram fazer nada lá em Portugal. Enfrentar uma viagem com uma nau, com uma caravela de 1 mês de viagem, com o risco de... Imagina o que era aqueles navios em 1500. Eu não vou nem contar como é que era a higiene desse pessoal. As histórias das caravelas são histórias assim assombrosas. Chegavam aqui só pessoas que não tinham o que fazer lá na Europa e vinham tentar a vida aqui no Brasil, principalmente atrás de ouro, mas ouro demorou para se achar aqui no Brasil. 1804, um cara chamado Napoleão Bonaparte virou imperador da França e logo conseguiu conquistar todo o território, praticamente todo o território europeu, exceto a Grã-Bretanha, porque a Grã-Bretanha é uma ilha.
a Inglaterra, a Irlanda, País de Gales, são uma ilha. E aí, ele, como não tinha uma esquadra para enfrentar os ingleses no mar, ele criou o bloqueio continental. Nenhum país podia fazer comércio com a Inglaterra, senão o Napoleão iria invadir o país. Portugal, como vocês sabem, é um país pequenininho, mas que tem um litoral muito grande. E aí o Portugal ficou entre a cruz e a espada, porque a Inglaterra disse: vocês continuam fazendo negócio com nós, ou nós invadimos vocês. E Napoleão disse: ou vocês aderem ao bloqueio, ou nós invadimos vocês. Acabou que Portugal preferiu ficar do lado da Inglaterra. Veio para cá a família portuguesa muito corajosa, fugiu de Portugal e veio para o Brasil. Aportou aí no Rio de Janeiro em 1808. Em 1815, pouca gente sabe disso, mas em 1815, a capital do Império Português passou a ser o Brasil, e Portugal passou a ser colônia do Brasil. Olha só a situação. É claro que os portugueses não gostaram muito disso, mais para frente vai ter os problemas. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: primeira coisa que o Dom João fez quando chegou aqui no Brasil foi a abertura dos portos às nações amigas. O que isso significava? Que a Inglaterra passava a mandar no Brasil. Quem é que podia fazer negócio? A Grã-Bretanha. Só para não sei se vocês sabem, mas assim, Inglaterra é um país, o Reino Unido é a união daqueles países nas ilhas, na ilha da Grã-Bretanha, e a Grã-Bretanha, Grã é grande, é a união do Reino Unido e todos os países que são posses dos países do Reino Unido do mundo. Ou seja, só esses países podiam fazer comércio com o Brasil. E aí começou a nossa venda aos ingleses. Quando, em 1821, foi embora Dom João e ficou aqui o Dom Pedro I e fez o tal do Dia do Fico e a independência do Brasil um pouco depois, o Brasil, na verdade, comprou a sua independência. Enquanto todos os outros países da América lutaram pela sua independência, todos os países da América Latina, da América do Norte também, lutaram pela sua independência, o Brasil comprou a sua independência. E isso, Jorge, tem reflexo até hoje. Nós aprendemos no Brasil que tudo pode se dar um jeitinho. E é isso que acontece, infelizmente, no nosso país. O nosso problema não é os políticos, ou os empresários, ou a população. O nosso problema é cultural. E aí eu vejo a educação como uma ferramenta de mudança. Isso não vai acontecer. Estive semana passada numa escola estadual aqui do município, e aí tinha um professor lá conversando na hora do intervalo com os outros professores. Eles queriam fazer uma gincana. Ele tendo que pedir, pelo amor de Deus, para os outros professores virem no dia da gincana e participarem com os alunos na gincana. Aí você olha os professores lá, tudo jogado, de chinelo, de bermuda, tudo meio à la vontade. Que tipo de educação é essa? Isso é igual o pai que diz para o filho que não pode falar palavrão e ele vive falando palavrão. Se nós, enquanto classe educadores, eu falo nós porque eu sou educador também, não damos o exemplo, como é que faz? O nosso país simplesmente, a educação virou um negócio. Qualquer um hoje ganha um diploma, é só pagar aí 200 pila por mês, e uma vez por semana para a faculdade, você vai virar professor, vai virar qualquer coisa. E aí, Douglas, aprendemos uma coisa: eu faço de qualquer jeito, eu vou empurrando com a barriga, eu vou levando, porque nada acontece. Um exemplo claro disso, tenho certeza que todos vocês vereadores passam por isso. Hoje ainda aconteceu. A pessoa entrou em contato comigo e disse assim, olha, o meu vizinho deixou abandonar a casa, virou mato, está uma bagunça, e está criando rato, barata, não sei o quê, e eu queria que ele limpasse. Mas eu não quero me incomodar com ele. Você pode procurar a autoridade? Quer dizer, ele... Pô, chama o vizinho e conversa. Diz, pô, bicho, tá vendo que tem mato aí? Não dá. É mais fácil eu me esconder atrás do que assumir a frente. Ninguém quer fazer o papel de vilão. Ninguém quer botar a cara a tapa.
O que está acontecendo hoje, você veja bem, nós só vamos descobrir as maracutaias que acontecem na Petrobras por causa da delação premiada. O que é a delação? É eu pegar o bandido e dizer para ele, olha, entrega o pessoal antes que eles te entreguem, e aí você vai ganhar menos pena. Você vai ganhar, ou seja, que tipo de coisa é essa, cara? Infelizmente, nós vamos ter que bater palma para isso, porque é a única forma de nós descobrirmos o que está acontecendo. Conversávamos um pouco antes de começar a sessão, já está dito que vai ser devolvidos para os cofres públicos mais de 400 milhões de reais. Isso com os cargos pequenos, né? Os grandes, os chefões ainda nem chegaram lá. Aí eu pergunto, será que a população vai sair às ruas de novo, Tuti? Será que o pessoal vai agora, pessoal do Facebook, vão organizar de novo uma parada aqui no nosso município? Vamos fazer alguma coisa? Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Quando, na Copa das Confederações, o povo vaiou a Dilma, e isso quer dizer que vaiou o nosso sistema político que temos no nosso país, eu fiquei feliz, eu pensei, vai vir mudança, seja ela qual fosse, porque do jeito que está, não dá. Não aconteceu. E agora vai continuar a mesma coisa. Vai ter um monte de político que vai cair, provavelmente inclusive da nossa região aí. Vai ser do meu partido, do PMDB, vai ser do PT, vai ser do PP, e só não vai ser do PSDB e do PSD porque eles não fazem parte da base do governo, senão caíam junto. Essa que é a verdade. Nosso país precisa fazer uma autocrítica urgente e mudar na educação. E aí, presidente, para terminar, poderia falar muita coisa sobre esse assunto porque me indigna. Sabe como é que funciona o negócio? Ô João Chimansky, lá na escola, por exemplo, sabe o que significa o Fundeb? Fundeb é um dinheiro que vem do Fundo da Educação. E sabe como é que esse dinheiro está atrelado? Quanto mais reprovação tiver, menos dinheiro vem. Para você reprovar um aluno hoje, é um negócio que vocês não imaginam. É um dos motivos o principal motivo que me fez abandonar uma sala de aula é esse. Não é que eu seja a favor da reprovação, eu sou a favor do que é certo. Esse aqui é o contrato. Eu vou passar determinada quantidade de conteúdo e você tem que saber 70% desse conteúdo no final do ano. Se não souber, você vai ter uma segunda chance. Se não conseguir, você vai ter que refazer essa matéria. Esse é o contrato que se faz. O cara não faz nada o ano todo. Eu já cheguei a ter aluno com média 2 o ano todo, que passou no final do ano. Aluno que assistiu os 30% das minhas aulas e passou no final do ano. Que tipo de educação nós estamos ensinando? Que tipo de cidadão nós estamos criando? Quem é aqui que nunca foi maltratado, mal atendido no comércio ou em qualquer lugar? A verdade é que nós nos acostumamos a fazer as coisas empurrando com a barriga. Ou se muda a educação, começa a ter limites. Querido, você vai ter uma chance. Aprontou na escola, você vai ter a segunda chance. Aprontou de novo, você vai ter talvez a terceira chance. Mas depois disso, vai achar o que fazer. Infelizmente, nessa escola não dá. Por que não deixar os caras trabalhar com 14 anos? Então vocês vejam, presidente, falar do nosso problema de corrupção, não dá para falar só desse problema. É complexidade de coisas. E eu vejo com muita, primeiro, preocupação, mas principalmente tristeza, porque não vai acontecer nada. Desde muito tempo, Marcelo, nós estamos falando aqui. O caso que você fala ali, meu amigo Rubens, qual é a empresa que fez essa ponte lá? Não foi a Salver? Qual é a empresa que fez a Câmara? Qual é a empresa que vai fazer a outra ponte? Não é a Salver? Não deu problema já? Não deu problema aqui? Na obra que você tanto quis inaugurar? Não deu um problema aí que nós ficamos no calor
enorme no início do ano. E o que vai acontecer? Tu acha que o dono da Salver está preocupado? Está aí, ó. Essa obra foi mal executada. Quem é que planejou a Salver? Quem é que foi o engenheiro que fez uma obra? Porque das duas, uma, ou o engenheiro que fez não sabe fazer um projeto, ou eles colocaram madeira que não deveria ser. O que vai acontecer? Quem é que vai pagar por isso? Não vai acontecer nada. Então, infelizmente, nosso país sofre um problema cultural, de educação. E enquanto nós não mudarmos, não tem o que fazer. Seria isso, senhor presidente. Conceda a palavra ao nobre vereador Marcelo Luiz Ferrari. Cumprimentando o senhor presidente, vereador Jorge Krieger, cumprimento os demais membros da mesa diretora, os demais vereadores, cumprimento a todos que se fazem presente, a imprensa, em nome do Roma, do Café Impresso, ao Leandro, da Sal Propaganda, cumprimento também aos suplentes de vereadores, ao Ito, ao seu João, e também em especial a minha filha, que se faz presente novamente na sessão. Eu quero falar de dois assuntos. Primeiramente, agradecer o secretário Orley Pedron, secretário de Obras, porque no início do ano, a pedido da comunidade, fiz uma indicação de revitalização e substituição revitalização da iluminação e substituição das placas da ponte da Rua Japão, da ponte Gerald Blaise. E as placas já foram de pronto trocadas já no início do ano, quando eu fiz a indicação, e agora, nessa semana, agora já está posta a nova iluminação, ficando muito bonito e bastante prazeroso passar nesse local. Então, agradecer público ao secretário por essa obra. Sobre a praça da iluminação pública, vereador Rubens, da Praça de Saúde Araponguinhas, farei o contato também com a secretária Márcia, que cuida de toda essa parte administrativa das praças. E quero falar também sobre a situação das creches. Público, nós tivemos uma reunião na semana retrasada, enquanto representantes do sindicato, como vereador também, reunimos o sindicato, a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores e também a diretoria do Sindicato Têxtil, porque foi divulgado pelo Executivo as férias, e nesse ano, pelo motivo do aquecimento das empresas também, muitas delas vão retornar num período anterior ao que realmente praticava, 20 dias geralmente, e as educadoras das creches, quero ressaltar aqui que não sou contra as férias das educadoras, mas sim que se repensem para não prejudicar toda a comunidade. Então fizemos as duas reuniões, reunimos também com o secretário, reunimos também com o presidente do Sindicato Têxtil, o Renato Brandes, para levar essa reivindicação da nossa classe dos metalúrgicos, dos têxteis e da maioria da comunidade, também do Sindicato do Comércio, para que as férias das educadoras das creches sejam um pouquinho diminuídas em detrimento da comunidade. Então é importante também, esse ano, segundo o secretário, não haverá alteração, será mantido os 30 dias, do dia 17 de dezembro até próximo ao dia 21 de janeiro, na qual a maioria das empresas vai estar voltando ali próximo ao dia 12, ao dia 5, como algumas do nosso setor metal mecânico. Temos que levar em consideração também que várias famílias não têm aonde deixar as crianças, muitas delas, as famílias que são fincadas aqui no nosso município e possuem parentes no município, fica mais fácil para você levar na casa de um parente, levar na casa de um tio, do avô, de um sobrinho, ou até quando tem filhos maiores que possam dar essa guarda durante o dia. Mas temos situações também de pessoas que não têm esse respaldo de parentes, são pessoas que vêm de fora ou propriamente daqui, mas que não têm parentes na cidade e que ficam desguarnecidos de creche nesse período. Então isso causa um pequeno transtorno não só para os trabalhadores,
como causa um transtorno também para as empresas, porque nesse período há dados estatísticos que há um aumento maior de faltas nesse período. Hoje estivemos na rádio, os representantes dos sindicatos também falando sobre o assunto, e tivemos uma reunião com o sindicato patronal para falar do mesmo assunto das creches, que também preocupa bastante as empresas na volta ao trabalho. O secretário estava presente hoje também, foi irredutível, não haverá mudança, entendo também o posicionamento dele, já está programado as férias, até porque as férias de 30 dias já eram em 2009, 2010, 2011 e 2012 foram trocados para 20 dias e 10 dias a serem gozadas ou pagos durante o ano, e 2013, em virtude do desaquecimento do mercado, as férias voltaram a ser de 30 dias corridos. Esse ano, a cobrança da comunidade for maior justamente por causa desse aquecimento. Sim, vereador. Seria muito importante se realmente fosse possível rever essa situação, até inclusive conversando com professores aí da creche, onde eu também estudo meus filhos. As professoras até inclusive vieram falar comigo que seria mais interessante para elas pegar 20 dias no período de final de ano, ano novo, e ter mais 10 dias depois, durante o ano, em um sistema de rodízio, talvez com os funcionários, alguma coisa assim. Até para as próprias professoras, eu acho que seria mais interessante do que elas estar ficando 30 dias direto, de repente, em casa, né? Seria muito importante, e eu acho que é muito plausável se isso realmente viesse a acontecer. Como você falou, talvez esse ano não é mais possível, mas a partir do ano que vem, com certeza seria muito importante. Por isso, vereador e comunidade, que nós trouxemos também a discussão na semana retrasada, o presidente do CISET nessa reunião, para também ver qual é a pauta e quais são as reivindicações dos trabalhadores desta área das educadoras. São aproximadamente 250 educadoras. Passamos ao secretário duas opções, até porque para explicar para a comunidade o poder de decisão das férias não cabe ao trabalhador, tanto no serviço público como no serviço privado. O poder de decisão das férias é da empresa, a empresa que decide qual é o período de férias que o funcionário vai ganhar e quando vai ganhar, salvo duas exceções, que uma delas é se o marido e a esposa trabalham na mesma empresa, é uma situação que os dois podem pedirem no mesmo período. Então, há algumas exceções, mas a lei diz que é a empresa que determina o período de férias. Repito aqui que não estou contra as educadoras, não sou contra que elas tenham férias, até porque o serviço delas é um serviço bastante nobre, desgastante, e cuidar de muitas crianças ao mesmo tempo, a gente sabe disso. Houve avanço sim, já para a categoria que foi reduzida de 8 para 6 horas, e também os pontos facultativos não mais ocorrem naquele dia. Assim, elas podem retirar durante o ano e trabalhar para não deixar a creche fechada. Isso já são avanços, mas podemos avançar ainda mais. Então, ficamos com o sindicato têxtil, com o sindicato patronal e o metalúrgico, ficamos definidos que já no início de um ano vamos reunir toda a comunidade, todos os nossos trabalhadores, fazer uma pauta e estar entregando para o secretário de Educação, para que seja revista essa situação das férias. Levamos duas alternativas, uma delas próximo a 20 dias de férias e os 10 a serem gozados ou pagos pelo Executivo durante o ano, e levamos também a situação de fazermos como nos municípios vizinhos já vem fazendo, Rio dos Cedros, Benedito, Indaial também praticam a mesma situação, de trabalhar com listas. Então, no início do ano, aquele trabalhador que a empresa dele está trabalhando, ele se inscreve numa lista na creche, a gestora da creche, a diretora da creche comanda isso, e os pais que a empresa não está trabalhando,
que ele está de folga, ele não pode levar naquele período para a creche. Então, trabalhar em regime de plantão é uma das situações também. Pode ser várias creches ao mesmo tempo, ou que fique de plantão das 10 que nós temos, que fique 4 ou 5 de plantão para suprir essa necessidade. O que não pode é o pai sair de casa preocupado em deixar seu filho num outro lugar. Até estatisticamente nós temos dados do DIESE que isso aumenta também o número de acidentes do trabalho pela preocupação da mãe e dos pais. Então seria isso referente à situação das creches. Então a determinação nossa do movimento sindical é que façamos já no início do ano uma plenária com uma pauta e será entregue para o Executivo. Obrigado, senhor presidente. Por ter que me ausentar da presente sessão, por motivo já compromisso na Câmara de Dr. Pedrinho, passo os trabalhos para o vice-presidente vereador Rubens Borchar. Concedo a palavra ao nobre vereador Douglas Marchetti. Vossa Senhoria dispõe de até 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. O presidente está relembrando hoje a vice-presidente, né? Relembrando o ano anterior, onde foi presidente. Quero cumprimentar a toda a plateia, já os senhores mencionados, autoridades mencionados anteriormente por os meus colegas vereadores, a todos os servidores e os internautas que nos acompanham nos seus lares. Eu tenho que concordar com o pronunciamento do vereador Fabrício Del Castalho, relacionado principalmente à questão da educação. É um fato, tudo em função da educação. Precisamos, no nosso país, priorizar os investimentos, e não só os investimentos, mas os programas que envolvem a educação, programas de qualidade, para que, quem sabe, tenhamos um futuro melhor, que infelizmente está cada dia mais difícil, mas ainda temos o otimismo e as perspectivas de que no futuro possamos melhorar a questão da educação, de saúde, de segurança pública relacionado ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade. É um fato, nós estivemos recentemente no auditório da Metisa, onde acompanhamos lá uma palestra com o presidente da Fiesc. Estive acompanhado do vereador Valdemar Gebauer e o vereador presidente Jorge. Acompanhamos lá um pronunciamento do presidente da Fiesc, onde solicitava para que os empresários da região, da cidade de Timbó, especificamente, que estavam presentes, investissem em seus colaboradores, principalmente na questão de educação, para que proporcionassem a eles cursos profissionalizantes, proporcionassem a eles o acesso às universidades, acesso aos programas, inclusive da própria Fiesc, do Senai, aos cursos profissionalizantes, para que eles tenham uma melhor produtividade. Porque relacionado aos trabalhadores, as estatísticas dizem isso, os americanos, trabalhadores dos Estados Unidos, produzem 4 vezes mais que um trabalhador brasileiro. Isso devido à qualidade de ensino, de educação, dos próprios cursos profissionalizantes. Então está aí muito claro a questão da educação. E educação é tudo, é a base de tudo. Hoje nós precisamos solicitar, isso eu já falei várias vezes, redutores de velocidade na nossa cidade. Redutores de velocidade para que os condutores de veículos possam respeitar o limite de velocidade. E isso tudo está relacionado à educação. Hoje nós temos filas nas nossas unidades de saúde, temos fila no nosso pronto atendimento. Isso tudo está relacionado à educação. Porque se tivéssemos uma educação de qualidade,
as pessoas se preveniriam melhor e melhor teriam uma saúde também de qualidade. Segurança pública está relacionado à educação, a criminalidade está relacionado à educação. A marginalidade hoje, ela vem crescendo. Porém, hoje um jovem com 16 anos, ele pode decidir o futuro do país, o futuro da sua cidade, o futuro do seu estado. Ele pode ir às urnas, ele pode votar. Mas a maioridade penal parte apenas dos 18 anos em diante. Então, há muitas coisas que precisam ser mudadas, muitos programas, muitas questões relacionadas à educação, relacionadas à política, à gestão, o sistema do nosso país que precisa se mudar, sim, e urgentemente. Isso eu falei aqui há 2, 3 semanas atrás, ao término da eleição. O sistema precisa mudar. Nós não é, muitos dos casos, não é Dilma, não é Lula, não é Aécio, não é Colombo, não é Luiz Henrique, não são nomes que são o problema do nosso país, da política, da condução da política. É claro que são os gestores. Tem responsabilidade, sim, sobre os problemas. Porém, o sistema... Fone, passei os 5 minutos? Não. Não. O sistema está corrompido e precisa se mudar urgentemente. Relacionado, inclusive, a essa questão que o senhor colocou, das propinas que foram pagas aos partidos políticos, ao PT, ao PMDB, ao PP. Mas, como um governo hoje consegue administrar, por exemplo, agora, se eu não me engano, são 29 partidos que têm representatividade no Congresso Nacional. São 29 partidos que o Executivo vai ter a necessidade de conversar. E se ficasse só na conversa, obviamente que seria ótimo. Mas aí que partem os acordos. E aí os acordos acabam saindo da normalidade, da legalidade, e aí é onde acaba exercendo o pecado que não poderia cometer. E que hoje nós estamos vendo os escândalos e diversos escândalos no nosso país, decorrentes desse sistema que está defasado, desse sistema que está corrompido e que ninguém consegue mais dominar e ninguém consegue mais governar o nosso país devido a um sistema, repito, defasado, um sistema podre que precisa ser reformado urgentemente, para que no futuro os gestores possam administrar com maior facilidade e não tendo que propiciar propinas para que possa ter os seus projetos, as suas ações, as suas ações de governo saindo do papel. Essa é a grande verdade. E eu quero aqui parabenizar o nosso executivo, não poderia deixar de passar em branco, até porque estamos falando de educação, estamos falando de saúde, existem vários problemas. Ontem, inclusive, estive assistindo o CQC, e assistindo o CQC tem um quadro lá que é sobre denúncia, e eles estiveram visitando uma cidade de Rondônia, se eu não me engano, acho que era Rondônia, uma cidade no estado do Norte, e num determinado hospital, inúmeras crianças, numa determinada cidade, inúmeras crianças estão vindo a óbito por não terem atendimento no local e nem na região, atendimento nas maternidades. As crianças estão nascendo nas casas, estão nascendo nos corredores dos hospitais, estão vindo a óbito, as mães estão desesperadas. Acompanhei inclusive a reportagem, uma das mães estava no hospital já a ponto de dar à luz ao seu filho, desesperada, no corredor do hospital, sem enfermeira, sem médico, sem atendimento. Uma vergonha. E o CQC, o repórter do CQC, procurou o secretário de saúde, ele se escondeu, procurou a administração do hospital lhe ofendeu, lhe agrediu, lhe expulsaram do hospital, inclusive tiveram a coragem de chamar um policial para tirar o repórter do CQC de dentro do hospital. Olha a ponto que está as questões relacionadas à saúde do nosso país. E aqui em Timbó,
nós temos a graça de termos uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, diversos investimentos estão sendo feitos nas escolas Nestor Margarida, na escola São Roque, por exemplo, foram feitos enormes investimentos lá, uma escola de qualidade, uma escola de ensino de qualidade. Até quero parabenizar o secretário de Educação pelas obras que foram feitas lá. Existe uma previsão agora, do ano que vem, de ampliarmos a escola, em 2016 iniciarmos o ginásio de esportes da escola. A reforma que foi feita no Jardim de Infância da Pomeranos, que foi solicitada diversas vezes, enfim. E nós estamos aprovando a Lei Orçamentária Anual de 2015, nesta casa, onde a questão relacionada à educação, o valor mínimo a ser aplicado seria de 25%, R$ 18.964.500. E nós, o município de Timbó, está aplicando 3% a mais do que o mínimo, ou seja, 28%, R$ 21.240.000 na educação. E na saúde, onde teríamos um investimento mínimo a ser aplicado de 15%, de 11 milhões, o município de Timbó está investindo 23%, ou seja, 8% a mais na saúde, são R$ 17.444.340 de transferência financeira da Prefeitura Municipal de Timbó na saúde do nosso município. Então nós temos que parabenizar o Executivo, que tem priorizado e que tem investido em educação, que tem investido em saúde, e nós podemos notar isso através do atendimento, nas reuniões dos conselhos, por exemplo, o Conselho da Pomeranos, onde participei por diversas vezes, e a preocupação de lá era quando iria terminar a obra da Pomeranos, quando iria se proporcionar um estacionamento para o posto, e não as questões de problemas relacionados à saúde. Isso quer dizer que a saúde do nosso município está caminhando muito bem e que continue assim. E, mais uma vez, parabenizar o Executivo pelo investimento na área da saúde e na área da educação. Vereador Rubens, vereador Marcelo, no sábado haverá uma manifestação ali relacionada à Ponte Pense. Eu até comentava com o senhor e com o vereador Marcelo a respeito disso, que eu queria aproveitar o embalo e fazer uma manifestação também relacionada à rodovia Ralph Knesel, onde a comunidade solicita há muito tempo redutores de velocidade, não só em frente à escola, que é um dos maiores problemas em frente à escola, por se tratar das crianças, dos alunos que frequentam a escola. A periculosidade é muito maior ali, neste local, se concentra ali, mas também temos um ponto bastante perigoso em frente ali, o Bar São Roque, que é naquela reta. Já aconteceram alguns acidentes e as pessoas têm até medo de caminharem ali, de trafegarem ali a pé ou de bicicleta, enfim, pelo excesso de velocidade. E eu comentava com o senhor, vamos a Florianópolis novamente, conversar com o Paixão, no DEINFRA, para solicitarmos que dê uma atenção especial de fato, ou nós faríamos lá uma paralisação da rodovia, faríamos alguma coisa nesse sentido. E até comentei com o senhor, vamos aproveitar o embalo e vamos fazer uma manifestação também na rodovia Ralph Knesel. Mas eu recebi, na data de hoje, por e-mail e também através de correspondência, um ofício do deputado Gilmar Knesel, na qual eu tenho um excelente contato, por se tratar de um grande parceiro, um irmão meu, e eu havia já encaminhado diversos ofícios desde o ano de 2011, desde o ano 2010, na verdade, 2011, 2010, quando tive a oportunidade de ser vereador, e encaminhei um este ano também. E estivemos até no DEINFRA, juntamente com o Marcelo, com o vereador Gebauer, o senhor estava em campanha, e solicitamos. E eu recebi o ofício dizendo que, em resposta, em face da relevância da solicitação, estaremos buscando incluir o projeto e respectiva obra no orçamento desta Secretaria de Estado de Infraestrutura. Ou seja,
Solicitação com urgência da instalação de redutores de velocidade na rodovia C-110, rodovia Afcaneus, e sinalização vertical em frente à Escola Municipal São Roque e o Bar São Roque, na qual fizemos a solicitação. Atenciosamente, João Carlos Ecker, secretário de Estado de Infraestrutura. Então, agora recebemos uma notícia, não temos a necessidade de fazermos lá um movimento, mas fica aí um ponto de interrogação. Quando será executado? Mas isso aqui é uma prova de que nós não paramos de cobrar, muito pelo contrário, estamos cobrando sempre. Ano após ano, mês após mês, estamos ligando, estamos cobrando, estamos indo a Florianópolis, estamos, no português claro, enchendo o saco, para que, de fato, essa obra saia do papel e acalente aquela comunidade do bairro São Roque. E tivemos aqui uma resposta, fico feliz pela resposta, porém, vou continuar cobrando, e até vou encaminhar um requerimento à Secretaria de Infraestrutura para saber a data de execução desta tão sonhada, eu digo assim, tão sonhada obra, porque é uma simples obra de redutor de velocidade, mas que com certeza vai trazer uma certa... vai acalentar aquela comunidade, porque é preocupante de fato. Eu mesmo tenho medo de sair e caminhar, ou fazer uma corrida, ou andar de bicicleta. Até comprei uma bicicleta para poder pedalar, mas tenho medo de fato, porque os carros trafegam em alta velocidade. Vereador Douglas, se me permitires, estive em contato com o vereador e presidente da Câmara dos Vereadores de Rodeio, Ayrton de Souza. Era um pedido daquela comunidade também, ali na reta do Rodeio 12. Ocorrem muitos acidentes ali, e ele me passou que foi autorizado fazer faixas elevadas ali, lombadas, físicas. Então, eu só não sei se eles foram autorizados e o município vai fazer ou o DEINFRA vai executar. Então, vou buscar essa informação e trago para o senhor. Neste caso aqui, no que se refere ao ofício encaminhado pelo secretário de Estado de Infraestrutura, o senhor João, ele vai incluir no orçamento da Secretaria de Infraestrutura para ser executada a obra, ou seja, eles que vão executar a obra. Até porque, no dia que estivemos lá, eu solicitei ao secretário que autorizasse o município a fazer lá faixas elevadas. Eu já havia conversado com o secretário de Planejamento, o senhor Fabiano, havia levado essa solicitação a ele e já tinha recebido a resposta positiva do Fabiano de executar lá. Olha, se tivermos a liberação do DEINFRA, nós mesmo, o município, pode fazer, até porque a comunidade pertence ao município e nós vamos, se o Estado não faz, nós podemos fazer. Agora, precisamos da autorização do DEINFRA. E na data de que estivemos lá, eu até comentei com o próprio João Paixão e solicitei a ele, nos autorize. Simplesmente nos autorize porque o município vai fazer, porque o Estado não faz. E ele disse, não vou autorizar porque o Estado vai fazer. Eu afirmo meu compromisso aqui, o Estado vai fazer, e eu afirmo o meu compromisso de trazer a resposta o mais breve possível. E a resposta chegou essa semana. Então, vamos aguardar, mas vamos continuar cobrando de qualquer forma. Obrigado. Seria isso, senhor presidente. Neste momento, passamos ao pronunciamento das lideranças. Concedo a palavra ao líder de bancada do PMDB, vereador Fabrício Dal Castagni. Sem querer, tá? Boa noite novamente. Primeiramente, vai ter uma reunião no dia 26 da nossa Comissão da Educação e Saúde, a qual fazem parte eu, o vereador Rubens e o vereador Gebauer, mas convido a todos os vereadores, virá o Eduardo Espíndola, do FAS, para falar sobre a questão do plano de saúde dos servidores públicos. Como é que está? Vai ser às 10 horas da manhã. Convido também a comunidade, se quiser. As reuniões de comissão são públicas. Vai vir assim, só não vem assim 200 pessoas que não vão caber. A gente sabe que vem muita gente, o pessoal se importa muito, mas estão todos convidados. Vai ser importante porque
é uma situação que já há algum tempo está se falando. Vocês lembram que eu falei aqui de um caso de um ex-funcionário de servidor que sofreu um AVC e agora foi para casa? Vocês lembram que eu falei disso? Agora, finalmente, ele conseguiu, ele vai ser transferido hoje para um hospital. Sabe por quê? É vontade de chorar, né? É porque ele está tão gangrenado, as feridas no corpo dele, que apodreceu, ele está apodrecendo. E aí eles, para retirar a pele, eles têm que levar para o hospital. Daí, por não ter mais o que fazer, aí vão internar ele. Você veja a que ponto chega a nossa saúde, né? O cara está em casa, apodrecendo em casa. Que brincadeira. Vereador Fabrício, se me permitires, nessa reunião com o Eduardo, seria importante também o senhor é o presidente da comissão? Sim. Estendeu o convite também ao Renato Brandes, o presidente do CISET, na qual ele já nos pressionou na votação passada, para que ele esteja presente também e tome ciência dos fatos. Foi o pedido, porque o Eduardo, na verdade, é o presidente, né? E a solicitação era que ele convidasse todos. Até teve aí um certo problema, porque eles estiveram aqui na quarta-feira da semana passada, mas veio só ele e a Pileca, até onde eu sei. Mas seria importante até que a gente pode pedir para a assessoria da casa fazer esse pedido de novo. Mas o primeiro pedido ao Eduardo foi, olha, por favor. Semana passada eu participei do primeiro seminário catarinense de comunicação municipal, promovido pela FECAM, lá em Florianópolis, nos dias 3 e 4, se eu não me engano. Excelente, foi muito interessante. Nós tivemos aí vários jornalistas, pessoas que trabalham na área da comunicação, fazendo um seminário falando da importância da comunicação, da mídia, como ferramenta de inclusão social, como ferramenta de mostrar para a população os atos dos poderes, tanto o legislativo quanto o executivo. Então o Sabino esteve lá, também estiveram lá o Jaime Vendano e o Sócrates da prefeitura, curso bem interessante. A gente foi debatido muitas coisas, muitas ideias. Parabéns aqui à FECAM. E eu trouxe um material, vou entregar um para cada vereador, que é um manual de orientação desenvolvido pela Sinapro e pela FENAPRO. A FENAPRO é a Federação das Agências de Propaganda, que fala sobre licitações e serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda aos órgãos ou entidades do poder público. Então, aqui é um manual orientador explicando como se faz esse processo licitatório. Até me surpreendeu lá que chega a demorar mais de um ano o processo licitatório para conseguir botar tudo em ordem para que uma agência contrate outros veículos de comunicação para fazer a comunicação dos poderes. Então, não é um negócio tão simples. Eu depois vou distribuir um para cada vereador. Também tem aqui, na semana passada acabou não dando tempo, mas eu tenho aqui um material que eu trouxe lá da FECAM, que eu quero doar aqui para casa, para que as pessoas que tiverem interesse, quiseram conhecer. Aqui tem o material da ARES, que é a Agência de Regulação de Saneamento. Tem os relatórios, tem vários manuais aqui que mostram um pouquinho do que é essa agência de saúde, de saneamento. E também aqui tem um material da FECAM explicando o que é a FECAM, algumas das ferramentas que a FECAM faz, qual é a importância, o planejamento estratégico dela, uma série de materiais aqui que eu vou doar para a Câmara, foi mandado para a Câmara, para que esteja disponível aí a todos que tiverem interesse de ver. Vereador Marcelo, tem uma ideia que veio aos meus ouvidos, uma ideia que a gente está trabalhando. Você falou de creches, você como representante sindical que é, uma situação que muita gente me questiona é por que não existe um espaço maior de atendimento das creches, visto que tem aqui na nossa cidade se trabalha 2 turnos. Tem umas empresas que trabalham no 3º turno também, mas no geral, então muitas cidades funcionam das 4 da manhã às 10h30 da noite. E aí surgiu até onde o Beto mora, nosso colaborador aqui da casa, se não me engano tem um prédio abandonado, ao menos na época do governo Oscar era abandonado, onde há algum tempo atrás funcionava uma creche, ali na Fritz Lorenz.
Toda empresa que tem mais de 100 funcionários, ela precisa disponibilizar um espaço para que que as mães deixem seus filhos, que os pais deixem seus filhos. Existem algumas cidades que fazem uma parceria entre prefeitura e as empresas, onde a prefeitura dá a estrutura e as empresas contratam os profissionais. Então, seria interessante buscar uma possibilidade, porque nós conseguiríamos matar 2 coelhos com uma cajadada só. Porque se nós conseguíssemos, se o município doasse o espaço, cuidasse da parte estrutural e as empresas ali usassem, pagassem os servidores para estarem lá, primeiro que nós iríamos oferecer das 4 às 10 da manhã, das 10h30 da noite, serviço de creche. E segundo, que se vai, por exemplo, 30 crianças para essa creche, são 30 crianças que saem das outras creches. O que abriria esse espaço, desafogaria um pouquinho a fila, que já não é tão grande, mas muitas pessoas nos procuram, muitas mães nos procuram preocupadas para colocar crianças nas creches. Então, é uma ideia, talvez que você pudesse abraçar, visto que você tem essa relação com o PT, que faz parte do governo municipal, da Secretaria de Educação. Aliás, o Sergi Mengarda não me recebe. E você tem essa questão sindical. Então, eu acho que você é a pessoa mais correta, porque tem acesso aos empresários, tem acesso à população, tem acesso ao sindicato e ao secretário de Educação. Então, essa é uma ideia que talvez dê para trabalhar. Marcelo, também, questão da rua Oscar Pisque. Muita gente tem me procurado, foi retirado os tachões aqui daquele gelo baiano. Está um problema, não sei se você tem alguma coisa a dizer sobre isso, mas realmente alguma coisa tem que ser feita antes que o pior aconteça aí na rua Oscar Pisque. Quanto à retirada dos gelos para fazer a ciclofaixa, há o projeto de integralizar toda essa área, Pomerandos, Fritz Lorenz, com a Oscar Pisque também, né, e com o centro, com o binário, e também soube que haverá um redutor de velocidade próximo à cancha do Plitzky. Então, uma faixa elevada ali também. Então, já vai diminuir também. Vai ajudar. Só que sabemos que o problema principal é para lá também, que é uma reta muito grande. Então, todas as ruas, à medida que são asfaltadas ou pavimentadas, a gente sabe, foi colocado agora há pouco por você e pelo Douglas, que é a questão da educação. É complicado. Complicado. Mas estamos aguardando com bastante ânsia, essa situação das ciclofaixas. Até eu não observei, mas aí seria, no mínimo, assim, pintar já de amarelo o meio-fio, porque muita gente tem estacionado. Eu caminho quase toda noite aí nessa Oscar Pisque, e toda vez eu encontro gente estacionada desse lado. O pessoal não sabe, achou que pode estacionar. Então, é uma situação delicada, eu gostaria que você desse uma olhada. Para terminar, quero aqui falar sobre uma situação. E não é perseguição, Douglas, é um problema de saúde que existe aqui no município. Quero mostrar que às vezes a gente fala de longe, mas nós também temos alguns problemas graves no nosso município. E nesse caso é a questão de regulação. Aí é Blumenau, Florianópolis, outros lugares. Há cerca de um mês, uma professora de um educandário, eu não vou dar nome aos bois, até porque são de menores, uma situação bem complicada. Mas me procurou uma professora, uma educadora infantil, porque ela tem um aluno de uma família muito carente e essa criança está com uma hérnia inguinal. Ou seja, quando ela brinca muito, quando ela joga bola, não sei bem como é que funciona, mas me parece que é um pouco de tripa, né? Desce no escroto. E é um negócio que pode não voltar mais, é uma situação bem delicada. E é uma criança de 6 anos. E aí, segundo essa professora, essa educadora, a mãe é um pouco negligente. Aí eu fui visitar a casa dessa mãe. São 6 crianças. Ele é o mais novo, mas é tudo uma escadinha, né? 7, 8, 9, 10, 11, e me parece que a mais velha tem 12 anos. Quem cuida um do outro são os irmãos, porque a mãe, que é a mãe solteira, trabalha fora. O Conselho Tutelar até sabe disso. Mas vai fazer o quê? Se ela não trabalhar fora, não vai ter recursos para pagar o aluguel, para pagar aí as coisas que as crianças precisam. Então, vejam só, a situação desse menino de 6 anos não é tão delicada, não chega a ser uma emergência,
Só que pode se tornar, uma vez que se ele fizer muito esforço físico e começar a descer muito, daqui a pouquinho ele vai se tornar um problema, talvez até irreversível. Seria uma questão de educação se tivesse uma família estruturada. Mas nesse caso, essa criança passa o dia aos cuidados dos irmãos. Então a chance de uma criança de 6 anos fazer algo que não deveria é muito grande. Procurei aí a Secretaria de Saúde, fui ver, ele passou por um especialista, ele tem que ser operado por um pediatra cirurgião. E como Timbó não tem ninguém que faça essa cirurgia, que não chega a ser média complexidade, o município não tem que ser a referência mais próxima é Blumenau. Sabe quantas crianças estão na frente dele? 40. Sabe quantas vagas Timbó tem por mês? 2. E aí vamos fazer o quê, né? Aí eu estou pensando que palavras eu vou dizer amanhã para essa família, que essas informações eu levantei hoje. Como é que você vai dizer o quê, né? Não, espera só 20 meses. Isso se não aparecerem urgências e emergências, porque entram na frente. Então, uma das coisas que nós precisamos, e vamos torcer que o nosso próximo gerente, secretário regional, seja alguém mais acessível, pelo menos, mais engajado. O que nós precisamos é cobrar uma melhora no sistema de saúde da regional nossa, nesse caso a nossa referência é Blumenau, para que nós tenhamos pelo menos o dobro, no mínimo o dobro, de vagas, de passar de 2 para 4, para que a gente possa diminuir essas filas. Porque são situações como essa, e essa nem é a pior situação que a gente conhece, que nos preocupam. Então, infelizmente, nós temos problemas graves ainda a sanar na área da saúde. Seria isso, senhor presidente. Concedo a palavra ao líder de governo, vereador Marcelo Luiz Ferrari. Declino do uso da palavra, senhor presidente. Obrigado. Passamos à ordem do dia. Primeiro item da pauta, discussão única, projeto de lei número 46 de 2014. O parecer da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização se manifestou pela aprovação do projeto, texto já conhecido e publicado na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores vereadores que aprovam o projeto permanecem como se encontram. Aprovado por 6 votos. O projeto segue para sanção. Item 2 da pauta, discussão única, projeto de lei número 42 de 2014, os pareceres das comissões de legislação, justiça e redação, de urbanismo, obras públicas, indústria, comércio, turismo, agricultura e meio ambiente se manifestaram pela aprovação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores vereadores que aprovam o projeto permanecem como se encontram. Aprovado por 6 votos. O projeto segue para sanção. Item 3 da pauta, discussão única, projeto de lei número 43 de 2014, os pareceres das comissões de legislação, justiça e redação e de urbanismo, obras públicas, indústria, comércio, turismo, agricultura e meio ambiente se manifestaram pela aprovação da proposição, textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores vereadores que aprovam o projeto permanecem como se encontram. Aprovado por 6 votos. O projeto segue para sanção. Item 4 da pauta, discussão única, projeto de lei número 45 de 2014.
Os pareceres das comissões de Legislação, Justiça e Redação, de Urbanismo, Obras Públicas, Indústria, Comércio, Turismo e Agricultura e Meio Ambiente se manifestaram pela aprovação da proposição. Textos já conhecidos e publicados na forma regimental. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores vereadores que aprovam o projeto permaneçam como se encontram. Aprovado por 6 votos. O projeto segue para a sanção. Não havendo mais matéria na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 25 de novembro, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado pela presença e boa noite a todos.